pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do projeto de inglês da Associação Vida Jovem. O meu nome é Juliane e eu tô muito ansiosa pro vídeo de hoje porque o tema é super importante. Então fique aqui, vamos aprender junto, vai ser um vídeo super legal. No final a gente vai fazer uns exercícios também, assim como foi o primeiro vídeo. Aliás, se você não viu o primeiro vídeo ainda, dá uma olhada porque é sobre um dos temas mais básicos e mais importantes de inglês que existem na vida, que é sobre o verbo to be. Então corre lá pra ver se você não assistiu ainda, porque ele vai servir muito de base pro vídeo de hoje, beleza? Então se você não viu, assiste o outro vídeo primeiro, depois corre aqui pra você assistir esse, pra você ficar craque no inglês. O vídeo de hoje é sobre o auxiliar do ou does, que vocês já aprenderam nas aulas com os professores, caso vocês sejam alunos do curso. Caso não tem problema, bora aqui que a gente vai aprender junto. É um tema muito importante porque esse verbo auxiliar, ele serve como um suporte na hora de você fazer uma pergunta, nesse caso no presente, em inglês, tanto na hora da pergunta quanto na hora da resposta. Às vezes a gente não consegue entender muito bem porque em português a gente não tem nada parecido com esse auxiliar. Quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente simplesmente faz. Por exemplo, você é brasileiro? Pronto. No inglês, a gente não pergunta direto você é brasileiro. Você precisa colocar o do na frente, ou o does, depende do sujeito, para você conseguir formular essa pergunta. Mas não se preocupa, se você tá confuso, tá tudo bem. Vamos aqui que a gente vai fazer uma revisão da aula. Eu vou mostrar de novo aquela tabelinha, a mesma que eu mostrei no vídeo anterior, pra gente aprender e fixar o verbo auxiliar do nas nossas cabeças. Vamos lá. Vai aparecer aqui na tela para vocês uma tabelinha para a gente rever o do e o does, esses verbos tão importantes, e como que a gente conjuga ele para os respectivos sujeitos, beleza? Então, relembrando, vocês já viram todos os sujeitos que a gente tem em inglês, o I, you, he, she, it, we, you and they, e como que a gente conjuga o verbo auxiliar do e does para cada um desses sujeitos. É muito fácil porque a gente só tem duas opções, ou o do ou o does. O does a gente só vai utilizar para o she, he e it, e o do a gente vai utilizar para o I, you, tanto no plural quanto no singular, we e they. De novo, eu tenho uma dica de pronúncia para vocês, que é em relação ao does. A gente pronuncia o does como se fosse um D, um A com tio e um S. Does, certo? Porque eu sei que às vezes a gente não consegue ler muito bem o O e o E juntos, porque a gente não tem isso em português, né? A nossa pronúncia seria does, mas na verdade a pronúncia correta é does. She does, he does ou it does. Mas como é que fica o verbo no negativo? Como que eu faço para conjugar uma frase no negativo utilizando o auxiliar do ou does? Muito simples, gente, da mesma maneira do verbo to be. Você acrescenta o not na frente do verbo. Então, como é que fica? I do not, you do not, she does not, he does not, it does not, we do not, you do not e they do not. Só que assim também como o verbo to be e muitos outros verbos em inglês, é muito comum você encurtar esse verbo e o negativo. Nesse caso, fica assim: I don't, you don't, she doesn't, he doesn't, it doesn't, we don't, you don't e they don't. Outra dica de pronúncia para vocês: vocês não precisam pronunciar o T do don't ou do doesn't de uma maneira tão forte. Ele é muito suave. Se vocês viram o vídeo da semana passada, eu dei a mesma dica pro aren't, do we aren't ou you aren't. Você não precisa pronunciar tanto o T. Nesse caso aqui, do doesn't ou do don't, é a mesma coisa. Você quase não pronuncia o T. Então, ao invés de falar I don't, você fala I don't. Ou she doesn't, entendeu? Não precisa pronunciar tanto T. She doesn't. Não precisa. Você pode só falar she doesn't. Beleza? Agora, gente, vamos dar uma olhada em como que fica num formato de pergunta. Se vocês assistiram ao vídeo da primeira semana sobre o verbo to be, vocês lembram que o verbo, ele sempre fica no começo da frase antes do sujeito. Se vocês assistiram às aulas, os professores já explicaram isso também. Nessa forma do verbo auxiliar do, é a mesma coisa. O verbo do sempre vai vir antes do sujeito.
Beleza, Ju, você mostrou como se conjuga o verbo em todos os sujeitos, você falou do negativo, do afirmativo, do interrogativo, e agora? Como é que eu vejo isso na prática? Me dá um exemplo. Sim, vou te dar um exemplo. É muito comum a gente pensar que no inglês a gente traduz as coisas ao pé da letra, que é o que eu falei lá no começo. Não dá pra gente só simplesmente traduzir uma frase ou uma pergunta, principalmente, da maneira que ela é em português. Então, por exemplo, aqui na tela vocês vão ver um exemplo que é You like to play soccer? Que a tradução é Você gosta de jogar futebol? Nesse caso, tem uma coisa muito errada aqui. O que que é? É uma pergunta, certo? E no português seria muito normal a gente perguntar, ou seria correto você perguntar, você gosta de jogar futebol? Ponto. Não precisa de auxiliar nenhum. Mas no inglês a gente precisa. Sempre quando for uma pergunta, a gente precisa desse auxiliar, do do ou do does, nesse caso. Então, ao invés de ser You like to play soccer, a gente precisa colocar o do. Do you like to play soccer? Por que o do e não o does? Porque é you. Sempre pro you, ou do singular ou do plural, a gente vai usar o do. E como que seria a resposta para essa pergunta? Como que você falaria, sim, eu gosto de jogar futebol? Em português, de novo, seria muito normal, seria o correto a gente responder, sim, eu gosto. Só que no inglês, não dá pra gente responder yes, I like. Porque a pergunta, ela precisa ser respondida pro do e não pro verbo like ou outro verbo que estiver ali. Então, ao invés de responder yes, I like, você vai responder yes, I do. Yes, I do. Você está respondendo ao do. Você sempre vai responder ao auxiliar. Agora vamos dar uma olhada em outros exemplos para vocês entenderem bem como isso funciona na prática. Vamos lá. Nesse caso aqui, I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Na frase afirmativa, você não precisa colocar nenhum auxiliar. Você não precisa do do e do does quando você está fazendo uma afirmação. O do e o does só vale para a pergunta ou para a resposta dessa pergunta. Então, no afirmativo ficaria I like ice cream, mas no interrogativo, se você for perguntar para alguém se essa pessoa gosta de sorvete, você perguntaria Do you like ice cream? E não You like ice cream. Você precisa do do. Então é Do you like ice cream? E a resposta seria Yes, I do. Próximo exemplo. He works in a bank. Ele trabalha em um banco. Como que fica a interrogativa? Does he work in a bank? E como que fica a resposta? Yes, he does. Relembrando, does, porque a gente está se referindo ao he, ao ele, e o ele, o he, sempre exige does, certo? O último exemplo para vocês entenderem bem antes da gente partir para os nossos exercícios interativos. Vamos supor que a gente está conversando e eu falo para você, she speaks French. Ela fala francês. E aí você não entende e você me pergunta, does she speak German? E eu te respondo, no, she doesn't. She speaks French. Certo? Então o que aconteceu aqui? Eu falei, ela fala francês. E você me perguntou, ela fala alemão? E eu te respondo, não, ela fala francês. Então nessa resposta, eu sempre vou, de novo, me referir ao doesn't, no, she doesn't, porque você me perguntou, does she? E eu te respondo, no, she doesn't. Muito simples, certo? Primeira frase. John like chocolate. Does John like chocolate? Ou do John like chocolate? É does. Does John like chocolate? Por que o does? Porque John é he does. Então, a pergunta seria Does John like chocolate? Does he like chocolate? E a tradução dessa pergunta seria O John gosta de chocolate? Próxima frase. Does we know you? Ou do we know you? É o do. Do we know you? Essa frase significa Nós te conhecemos? Ou a gente conhece você? Num português mais informal. A gente utiliza o do porque a gente está se referindo a we, nós. Do we, não é does we. É do we ou we do. Próxima. Isso aqui é uma conversa. Então a pessoa pergunta, is she Maria? Resposta, no, she isn't. Ou no,
she doesn't. Essa aqui é muito legal porque a gente pega um exemplo do verbo to be. Então a gente faz uma referência ao que vocês já aprenderam. O que vocês acham que é aqui? A pessoa perguntou, ela é a Maria? E a resposta é no, she doesn't ou no, she isn't. Acertou se você respondeu no, she isn't. Por quê? Porque eu estou perguntando se ela é a Maria. Is she? She is. Lembre-se do verbo to be, certo? Para she, que nesse caso a conjugação correta seria is, só que eu estou perguntando se ela é a Maria. E ela não é a Maria nesse caso. Então, no, she isn't. Então agora vamos para o último exercício, que é Does you know my name? Ou Do you know my name? A resposta correta é Do you know my name? Lembre-se que para o you, o você, ou vocês, a gente sempre usa o do. Eu sei que é muita coisa, não tem problema se vocês não entenderam totalmente essa questão da conjugação só do verbo auxiliar e não do segundo verbo na frase. É algo que os professores vão continuar reforçando nas aulas e aqui nos vídeos também. Então fiquem tranquilos. E também é uma questão de prática. É uma questão de estudar, de ler, de ir atrás, de fazer exercícios que aí vocês com o tempo vão aprendendo cada vez mais. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. A gente se vê na próxima segunda-feira em mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar os comentários sobre o que vocês acharam aqui e também se inscreverem no canal da Associação Vida Jovem, porque tem vídeos super legais. Eu super recomendo vocês darem uma olhada e se inscreverem também. E na próxima aula a gente vai conversar muito mais sobre pronúncia, sobre outros temas importantes do básico de inglês para vocês continuarem aprendendo cada vez mais e se tornarem fluentes nessa língua tão importante. Muito obrigada e vejo vocês na semana que vem. Um beijo!